Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a Madeira, tal como a República, tiveram em 2015 novos governos com novos rostos que devem traduzir novas experiências governativas, bem como novas prioridades, uma nova esperança, assim se comprometeram com os eleitores. A 2 meses de completar um ano do início da governação, o Executivo Regional começa a ser confrontado com vários indicadores económicos e sociais. Já ultrapassou aquilo que é o habitual estado de graça e agora deverá começar naturalmente a mostrar resultados. É assim que funcionam os diferentes ciclos políticos. Não se pode, pois, continuar a dizer que há incertezas quanto ao que será o Orçamento de Estado na República. Esse argumento que foi usado pelo seu Secretário das Finanças durante a apresentação do Orçamento na região, em dezembro passado, obviamente é uma espécie de escudo protetor, mas esse escudo protetor deixou de existir esta semana. Grosso modo, este Orçamento Nacional é agora conhecido nas suas linhas gerais. A Madeira, em termos orçamentais, sabe, a partir desta semana, com o que pode contar, grosso modo, o mesmo nível de transferências com que contou nos últimos anos. Mas a verdadeira questão é outra. Este Governo Regional parece continuar incapaz de explicar aos madeirenses o que é que tem para lhes dar, em termos concretos e em termos palpáveis que toda a população perceba, bem como quando o fará e qual será a linha de rumo quando surgirem as naturais adversidades. Está na hora de acabar com uma política de anúncios e começar a mostrar naturalmente resultados. Na realidade, a noção que os madeirenses têm deste novo PSD, desculpem-me a expressão, dito renovadinho, é esta. Muitos anúncios, mas na prática, no dia-a-dia das pessoas, continuam os constrangimentos do PAEF. Ou melhor, faço uma correção. A continuidade das políticas de austeridade, seja ela avaliada do ponto de vista absoluto ou do ponto de vista relativo, quando comparada com as realidades da austeridade nacional e açoriana. Há até novas formas de anunciar, seus deputados. Agora são os planos estratégicos. Há planos estratégicos para a vinha, para a nona, para o maracujá, etc. Mas estes programas estratégicos têm que dar sumo, ou seja, têm que gradualmente resolver os problemas dos madeirenses, quer ao nível do emprego, quer ao nível da saúde financeira das empresas. Só não há, e desculpem, senhores deputados, um plano estratégico para a economia, para que a generalidade das empresas voltem a ter lucro. E é importante as empresas terem lucro. Voltar a contratar mais trabalhadores. Voltarem a investir nos seus ramos de negócio. Voltarem a reestruturar as suas dívidas à banca, pagar os seus impostos e pagar à segurança social, bem como voltem a ganhar solidez. E as empresas madeirenses precisam de ganhar margem de competitividade. Precisam de oxigênio para respirar e sem este oxigênio não vai haver mais emprego. O passado também não ajuda, como sabem. Em 2000, a dívida da Madeira era, grosso modo, em percentagem do PIB, 20%. 10 anos depois, em 2010, não sabíamos bem qual era a percentagem do PIB. Hoje, a dívida situa-se, grosso modo, nos 6 mil milhões de euros e uma dívida que representa 120% do PIB. Por isso, dividindo essa dívida por cada madeirense empregado, temos a quantia de 52 mil euros. Isto só para enquadrar, de facto, na sua verdadeira dimensão. E quanto ao custo da dívida, cada madeirense paga hoje 1.700 euros anuais. É, portanto, importante considerar que sem o fim desta inércia governativa não se pode atacar o desemprego e, com isso, atacar os problemas sociais que castigam a nossa população.
Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é curioso que os números até coincidem. Se repararem, e vejamos em concreto, a Madeira tem a maior taxa de desemprego do país, isto é, mais 30% que o continente e os Açores. Números, aliás, do Governo Regional. O custo de vida na Madeira é, em termos médios, 30% mais alto que no continente. O rendimento médio dos madeirenses é, obviamente, como sabem, cerca de 30% mais baixo. As contas são simples de fazer. Os madeirenses sabem, obviamente, que pagam mais impostos do que qualquer outro português. Este Governo Regional não consegue recuperar o déficit fiscal que, curiosamente, permitiria aos madeirenses terem menos 30% de IRS, menos 30% de IVA, menos 30% do IRC das empresas. Situação inversa tem os Açores, com o IRS mais baixo, 30%, o IVA menos 30% e as empresas com menos 30% de IRC. Também, senhores deputados, 30 vezes foi anunciado o avião cargueiro, mas o avião cargueiro, após 30 anúncios, não chegou à Madeira, não chegou a aterrar. 30% é, infelizmente, e digo infelizmente, a taxa de ocupação média da terceira companhia aérea da linha de Lisboa. 30% é o aumento médio das tarifas aéreas Funchal-Lisboa nas épocas estivais, quando comparados com o passado. 30 meses é o tempo médio de espera para cirurgias no hospital público. 30% é o número de camas no Hospital Dr. Nélio Mendonça ocupadas com altas problemáticas, valor esse que sobra para o dobro no Hospital dos Marmeleiros. Diríamos que 30% é o número mágico deste Governo e estes 30% não podem continuar. A situação social e económica da Madeira não acompanha aquelas que eram as expectativas legítimas dos madeirenses que depositaram neste atual Governo uma esperança, desculpem, um PSD dito renovadinho. Os diagnósticos estão feitos e, basicamente, o que há falta é de proatividade por parte do Governo. Depois de 30 anos de uma governação regional que muitos deputados desta Casa criticaram, quer da esquerda, quer à direita, as expectativas deste Governo eram claramente elevadas na oposição e no PSD. Depois de uma sucessão política histórica, sucessão essa que por norma é sempre dolorosa em qualquer partido, esperava-se mais resultados, mais celeridade, esperava-se melhor. Compreendo que digam que ainda é muito cedo, mas é importante este novo Governo dar sinais de esperança. Mesmo dentro do PSD, muitos receiam que os resultados eleitorais de cerca de 30% virão a ser o resultado desta letargia, desta sonolência, se ela em especial não terminar rapidamente. Se não foram reduzidos os custos que os madeirenses têm em comunicar, em ter energia, os custos para viajar, os custos para transportar mercadorias, os custos para produzir, os custos para exportar esses mesmos produtos, os custos de investir, sem os quais a economia não irá voltar a crescer. Senhores deputados, se não crescer, não vai haver emprego. Se não houver emprego, não vai haver a resolução dos nossos problemas sociais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, sobre o novo Governo da República recaem legítimas e idênticas expectativas. Mas a realidade regional é um bocado diferente da realidade nacional. Penso que todos concordam que a saúde das contas públicas na República é melhor em 2015 do que em 2011. O acesso ao crédito internacional é mais barato hoje. A taxa de desemprego é agora ligeiramente inferior ao que era em 2011. A variação do PIB de 2014 para 2015 é francamente melhor na República do que 2010 para 2011. A situação na República é, então, neste momento, melhor do que era em 2011. No entanto, infelizmente, o inflexível escrutínio europeu do nosso desempenho financeiro mantém-se igualmente exigente por via das normas europeias.
Em linhas gerais, e permitam que diga, senhores deputados, o orçamento de 2016 está longe de ser uma linha de ruptura com os orçamentos anteriores. A tão odiosa redução do déficit, qual monstro mitológico de uma coligação PSD-CDS, e diziam a esquerda que precisava ser rapidamente terminado, rapidamente esquecido. Afinal, esse tal monstro mitológico da redução do déficit não só aumentou, como vai até diminuir. Ou seja, a coligação previa uma redução do monstro de 2,8% do PIB no próximo ano, enquanto que a maioria de esquerda vai fazer, curiosamente, ainda mais. Propõe-se reduzir o déficit para 2,3%. Em pouco tempo, o que era quase pecaminoso na vida política portuguesa para uma certa esquerda, passou a ser aceitável. Na verdade, entre o querer e o poder, dista mais do que a nossa própria vontade. Pergunta-se agora se há mérito na governação de António Costa. Senhores deputados, creio que certamente haverá, pois agradar ao mesmo tempo a gregos e a troianos, ou seja, satisfazer aos mercados, satisfazer a União Europeia e ao mesmo tempo satisfazer a esquerda para que a governação fique dentro das balizas ideológicas, é de facto mérito. Mas essa não é a verdadeira questão. A verdadeira questão é quando as contas nacionais acabarem por derrapar e os recursos financeiros existentes, deixados pelo anterior governo, acabarem, o que vai o Sr. Primeiro-Ministro António Costa fazer? Quem vai satisfazer? Aos gregos ou aos troianos? Eu sinceramente não sei. Mas sei de uma coisa. Este caminho não vai ser fácil. Este caminho é um caminho único. É um caminho de todos os portugueses, sejam qual for a sua opinião política. Pois o que de bom e mau acontecer daqui em diante importará a todos os madeirenses, a todos os continentais, a todos os açorianos. Podem crer que não desejo o insucesso desta caminhada, pois isso significaria novo resgate, nova austeridade, mais desemprego, mais imigração e mais sofrimento para todos os portugueses. Creio que devemos ser críticos quando tivermos que o ser, mas temos que ser igualmente construtivos quando o interesse nacional assim o exigir. Deste modo, o CDS, repito, responsavelmente, irá propor já neste Orçamento da República algumas alterações com a necessária razoabilidade de forma a poderem serem aceitos pelo Partido Socialista. Cremos no CDS que o bom senso deve imperar sobre a ideologia e sobre a lógica partidária. Senhores deputados, digo mais uma vez, o querer e o poder distam mais do que a nossa própria vontade, mas a vontade só depende de nós.